Olá, meus amigos, meu nome é Joel, para quem não me conhece, e eu queria conversar sobre Gênesis 18, versículo 18 ali em diante também. Melhor era ler do 1 em diante. A história conta um evento sobre Deus, né, que desce e vem conversar com Abraão. Vamos nos situar sobre a realidade. O dia está quente lá, Abraão está ali na barraca dele, no toldo dele ali, perto de umas árvores. Pelo que se diz ali no texto, não é muito comum ter árvores por ali, né? Tanto que dão o nome do lugar de uma pessoa que mora por ali. E de repente ele olha e vê 3 indivíduos que vêm vindo naquele calor e se aproxima daquela sombra e ficam conversando. Eu imagino que os dois estavam conversando, apontando para um lado, para o outro, tentando descobrir onde era a Sodoma e Gomorra, que era o propósito deles, né? Mas na verdade era só uma brincadeirinha. Sim, eles estavam dando oportunidade para Abraão convidar eles, com certeza. Porque se eles são os senhores, né? Existe uma cena de uma série, um filme, eu não lembro bem, muito parecida com essa. Uma hora dessa eu vou tentar achar e trazer para vocês em algum outro vídeo. Essa cena é muito legal também. E quando Abraão vê aqueles 2 indivíduos, ele corre lá e insiste para eles chegarem. Olha, tá muito quente e tal, vamos sentar aí um pouco, eu vou trazer alguma coisa legal para vocês aí e a gente vai conversar. Naquela época que não tinha jornal, nem Instagram, nem YouTube, nem nada, o único meio de saber das coisas era através, né, dos viajantes. Mas Abraão tinha esse hábito muito legal de receber bem as pessoas. Quando Abraão convidou eles para se aproximar e quis servi-los, Abraão não tinha noção que se tratava de 2 anjos e de um chefe general ali das hostes celestes, né? A quem nós reconhecemos a grande maioria como Jesus, né? Essa citação de Jesus não é a única. Lá em Juízes, no começo do livro de Juízes, fala do Senhor descendo e sendo um profeta e tal, e convocando Israel e dando algumas advertências para ele. Ali também estava acontecendo a mesma coisa que agora eu estou descrevendo aqui no capítulo 18 de Gênesis. Por que isso é muito importante? Olha, pessoal, essa cena, essa história ali, esse momento da vida de Abraão é muito top, é muito show, vale a pena, é riquíssimos de informação para a nossa vida, para o nosso crescimento individual, porque Abraão era muito solícito, ele ajudava as pessoas, tanto que mais tarde ele dali dos funcionários dele levanta 300 homens bons de briga e vence 5 reis poderosos. Olha só que interessante. Então tem todo um contexto que a gente tem que criar na nossa mente dentro da realidade da época, né? Mas voltando à história em si, nós vemos que chega um determinado momento que Abraão percebe que não se trata de qualquer um. E isso acontece quando um deles chama Abraão de Abraão. Só Abraão e Deus sabiam da troca do nome até então. Verdade, talvez Sara soubesse, o mais íntimo de Abraão ali, mas poucos sabiam dessa realidade da troca do nome dele de Sara. Então era Sarai e Abrão. E aí de repente aquele ser ali chama Abraão, e ele, opa, como assim? Aí ele sente no espírito, eu imagino isso, né? Sente no espírito de quem se tratava, aí muda todo o contexto da história ali. Abraão vem, lava os pés deles, serve comida para eles, serve eles, olha só que legal, né? E aí ele pergunta da Sara, não pergunta da Sarai, pergunta da Sara, já chamando pelos novos nomes. Olha que Deus incrível, né? E aí começa todo um enredo ali que a gente conhece da Sara e tal. Mas o legal que eu tô querendo chegar lá é que Deus, ele trata Abraão como um amigo, né? Tanto que no versículo 17, né, se eu não me engano, ele chama, né, ele diz, olha, será que eu vou esconder do meu servo, do meu amigo Abraão, o que eu estou para fazer? O que ele veio fazer na terra? O que ele veio fazer na terra, né? Por que esse Jesus aí, esse ser celestial, esse alienígena do passado aí, né? O que esse ser veio fazer ali? A história conta
que os acusadores de nossos irmãos, como diz o apóstolo Paulo, que acusam de dia e de noite, acusaram Sodoma e Gomorra de coisas absurdas. E esse rumor chegou ao reino e o reino exigiu que alguma coisa fosse feita. Mas antes que essa atitude fosse tomada, foram enviados 2 anjos. Mas o Senhor veio junto, que ele queria pessoalmente saber disso. Mas antes ele resolveu dar uma paradinha, visitar o amigo dele, abençoar, trazer uma boa notícia, né? Afinal ia ser destruída uma cidade, muita gente ia morrer, mas ele queria trazer também uma boa notícia, que era o futuro nascimento do Isaac, dali 1 ano, né? Demonstrar que o reino dos céus estava interessado, né? Dar a entender das nações, porque ele disse assim: acaso esconderei, né, do meu amigo Abraão o que eu estou para fazer, porque ele vai ser pai de grandes nações, de muitas igrejas, de muitas egrégoras, de muitas nações espirituais. Então essas nações espirituais, essas igrejas, essas egrégoras, elas precisam perceber como que funciona o reino, como é que a banda toca, entende? E a banda toca da seguinte situação, eu vou sentar agora para poder falar sobre isso. Esse grupo de acusadores, nós encontramos eles em vários textos bíblicos, em vários. Nós encontramos eles na história de Jó, nós encontramos eles lá em Daniel, nós encontramos eles tentando manter o anjo longe de Daniel, que veio trazer as notícias para Daniel. Nós encontramos eles em Amós também. Nós encontramos eles quando Acabe queria consultar o Senhor, né? Ali o profeta fala sobre esses seres. Quando Moisés também, tem alguns momentos ali que o anjo do Senhor vem e tenta matar Moisés ali, o anjo do Senhor, na verdade ele veio da presença do Senhor, e faz parte dessa turma aí dos acusadores, né? Então veja que essa visão, deixa eu colocar aqui melhor para mim, essa visão de reino, de hierarquias, de acusadores, de principados, potestades, ela acontece em todos os lados. A gente tem uma visão de que principados e potestades é só no reino do diabo, né? No reino de Satanás, no império das trevas, né? Porque é citado assim. Mas na verdade a liderança espiritual ela acontece em todas as áreas, entende? Então nesse momento Abraão recebe a visita desse príncipe do reino. Esse príncipe considera ele amigo, e depois de todo um evento ali de comida, de relacionamento, de questões pessoais de Abraão, os dois começam a caminhar em direção a Sodoma e Gomorra, para ver se essas acusações são reais e são verdadeiras, né? E só que acontece algo que é o top para mim, é aquilo que eu acho que é o fundamental nos dias de hoje. Eu já mencionei em vídeos aí no Instagram, esse vídeo está no YouTube, mas no Instagram tem mais sobre esse assunto, sobre escoras, né? Como que alguns seres espirituais que foram enviados por Deus escoram a humanidade. Abraão é um deles, e você vai perceber como que isso funciona agora, nesse momento. Enquanto os dois caminhavam, os anjos dois na frente e Abraão e o Senhor atrás conversando. E Abraão recebe então essa informação impactado, porque ele sabia que o sobrinho dele, que ele amava, e as sobrinhas netas dele, digamos assim, estavam lá, né, naquela cidade que seria destruída. E ele se preocupou. E ele pensou assim: bom, eu aqui tenho todos esses servos que acreditam na mesma fé que eu. Até porque se não acreditar, eles não ficam comigo, porque o meu estilo de vida é difícil para quem não tem a mesma fé que eu. Então, eu acredito que Ló deve ter lá umas 50 pessoas que seguem o nosso Deus, o nosso Criador, e praticam as coisas que eu ensinei para Ló. E eu sei que o Senhor não vai destruir, né, essas pessoas por causa dos outros. Então eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele diz para o Senhor: Senhor, mas o Senhor é bom, o Senhor é justo, é honesto. O Senhor não vai destruir o justo com o injusto. O Senhor vai separar. Me diz aí, destruiria toda aquela cidade se tivesse 50 justos? Tu destruiria o planeta se tivesse 144 mil pessoas ou seres de todas as nações, em todos os tempos, que escorassem esse planeta com coisas positivas, com energias boas do Criador? Claro que não. O Senhor do momento ali, digamos assim, né, o Jesus ali do momento diz assim: não, claro que não, eu não vou fazer isso. Ufa, menos mal. Daí, mas Abraão percebe que não tem esses 50.
Pela expressão, talvez, do rosto do Senhor ali do lado dele, ele percebe. Aí Abraão, mas e se tivesse 40? E aí ele começa todo esse diálogo e vai baixando. Mas não fique brabo e tal com teu amigo e tal, se eu insistir mais uma vez. E se tiver 10? Aí o Senhor diz, olha, pelo amor dos 10, eu não destruo esse planeta. Eu não destruo essa cidade. Sabe? Sempre teve essas pessoas. Por isso eram 144 mil em todos os tempos. Nesse mesmo momento da raça humana, nesse mesmo momento agora que eu estou conversando com vocês, existe um grupo de seres que escoram a humanidade. Por causa deles, e tem muitos versículos que mostram isso, a humanidade não chega ao ápice da destruição, de um extremo ou de outro. Seja guerra, seja alguma coisa. Percebe? Porque tem esses seres. Mas voltando à história especificamente de Abraão, Abraão ficou muito triste. Nessa conversa ali entre os 20 e os 10, os 30 e os 10, o Senhor tinha desaparecido fisicamente, mas continuava conversando com Abraão no espírito. E Abraão dialogando com ele ali, né? E aí Abraão volta um pouco chateado para casa porque teme pelo sobrinho dele. Mas Deus é um Deus incrível e maravilhoso. A história continua, né, demonstrando o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. E também os anjos, cientes do desejo do Senhor para ajudar o amigo dele, Abraão, eles resgatam a família de Ló com muito custo, com muita dificuldade. Embora que eles estão contaminados, que isso já estava impregnado neles. Mas tu já parou para pensar que se Ló tivesse 50 membros de uma igreja, de um pequeno grupo, 50 membros de uma egrégora, de um grupo de pessoas que tivessem realmente a fim de ajudar a humanidade, não teria feito alguma coisa? Jesus com 12 mudou o mundo. Imagina Ló com 50. Era essa a ideia. Então muitas vezes nós nos envolvemos com as coisas daqui de tal forma que deixamos passar a nossa missão base, nosso script original base. Nós podemos ter as coisas do cotidiano e ter uma vida quase normal, e eu digo em casamento, em relacionamento e tudo. Mas a nossa missão, entende? Dentro daquilo que eu sei fazer. Se eu tenho uma profissão, será que eu não estou dedicando essa profissão só para o dinheiro? E se eu dedicar essa profissão para um bem de alguma pessoa que precise? Eu lembro de um momento que eu e meu irmão, que trabalham na área de construção, conseguimos uma porta e fomos colocar numa casa, porque eu passava pelaquela casa e via aquela porta quebrada, caída, e que me incomodava. E eu pensei, já sei, vamos trocar a porta então, se me incomoda. E fomos lá e trocamos, a pessoa ficou feliz. Até hoje lá eu vejo a porta quando eu passo por lá. Então, uma coisa simples, que você tem, uma roupa, alguma coisa que você tem, que para outro seria incrível. Eu estou falando não só na questão material, e não só na questão espiritual. Existem muitas coisas que nós podemos fazer pela humanidade, entende? Mas se a gente não faz o nosso círculo, não adianta. Não adianta eu ficar sonhando com a mudança do Brasil, do mundo, do planeta. Não adianta eu sonhar com a ecologia, com a floresta amazônica e tudo mais, se eu não faço diferença no meu círculo de relacionamento. Percebe? Então, o que destruiu ali Sodoma e Gomorra foi não ter intercessores, mediadores, pessoas que se preocupassem em escorar aquela situação para que não caísse sobre eles o que caiu. Os acusadores que existem e constantemente nos acusam. Eu acho engraçado que eu já citei ele várias vezes, vou continuar citando porque é muito bom, o Augusto Cury, esse psiquiatra incrível, ele fala sobre duvidar, criticar e determinar. Porque a duvidar vem quando nós somos acusados, quando nós nos acusamos e quando os outros nos acusam. Quando a gente se acusa, eu posso ser, né, eu estou errado nisso, estou aquilo. Não, tem que duvidar. Não, eu sei, é verdade, eu estou errado, mas eu posso melhorar. Eu estou aqui nessa situação, mas eu vou conseguir. E aí você determina e tudo mais. Então, toda vez que você duvida, critica e determina as situações, as coisas, você está, na verdade, se defendendo dos acusadores.
E esses acusadores, eu ainda quero voltar a falar sobre isso num contexto espiritual de uma realidade, eles são reais para muitas pessoas. A depressão, a ansiedade vem dos acusadores. São eles que provocam isso dentro da nossa mente, com as setinhas que passam nas frestinhas que a gente deixa certas frestinhas desnecessárias e eles jogam as suas setas, como diz o apóstolo Paulo, certeiras da acusação. Aqui nós encontramos na realidade de Abraão, nessa história do capítulo 18 de Gênesis, né, uma cidade inteira. Aliás, são 3 cidades, que é Sodoma, depois Gomorra e por último Ai, né? Eu acho que de repente foi todo o vale de Setim. Esse vale de Setim que tinha ali, que é onde é o Mar Morto, que já está secando agora lá, né? Era várias cidades. É muito bom ver isso naquele filme do Escorpião Rei, o primeiro, com o The-Rock, né? Aquele filme do Escorpião Rei apresenta um pouco essa realidade que a gente está conversando aqui, né? Então, esse vale de Setim, ele proporcionava muita riqueza, era tudo bem regado, muita plantação, e as pessoas se tornaram, né, ociosas, e aí deu espaço para tudo o que aconteceu. Mas não justifica o fato de que aqueles que tinham que ajudar a humanidade, né, estavam mais preocupados consigo mesmo. Isso se demonstra na mulher de Ló, quando se transformou na estátua de sal, porque olhou para trás no sentido de ter aquele amor às coisas materiais, e essa realidade daqui, né? Se refletiu nas filhas depois, que trouxeram para esse mundo uma nação horrível, tenebrosa, que matou e perseguiu o povo de Deus ao longo de muitos anos. Foi uma pedra no sapato do próprio Abraão, né? Então veja bem, tudo porque o Ló não tinha essa egrégora, não tinha esse grupo de amigos que escorava a humanidade. Por isso é importante a gente ter esse grupo de amigos que estão aí orando, que estão intercedendo, né, que estão fazendo a sua parte para que a humanidade fique melhor, enquanto vivem a sua vida normal, do dia a dia, trazendo tudo isso, essas informações que estamos conversando para a sua realidade e aplicando ela. O propósito real de uma igreja não é se abster da realidade, não é se isentar do mundo, é escorar o planeta e ir até o mundo e auxiliar no mundo. Eu quero aqui nesse momento abrir um parênteses com relação a essa questão específica do propósito das igrejas. Olha só, pessoal, não me interprete mal, por favor, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, olha só o que eu vou dizer agora. Quando Israel esqueceu o seu propósito, que era ser como Abraão, a gente acabou de identificar, eles eram descendentes de Abraão, era para ser igual a eles, receber os estranhos, acolher os estranhos, interceder pelos pecadores, fazer o que era necessário para escorar o bem-estar dessa realidade cartesiana aqui. Quando eles perderam esse sentido e se voltaram só para si mesmo, para sua autossobrevivência de povo, de nação ou de igreja, foi quando eles foram destruídos, foi quando eles foram espalhados pelo mundo. Percebe? Quando Jeremias veio com uma mensagem estranha e difícil, olha só, até Jeremias era um estilo de profeta. A partir de Jeremias mudou isso, porque Jeremias traz agora uma mensagem difícil deles entender. A mensagem era assim, ó: olha, tá vindo um povo do mundo pecador, que vocês não querem saber deles, que vocês se excluem deles, e é para você se ajoelhar e beijar os pés deles, porque é assim que o Senhor quer. Que horror! E hoje a mensagem da igreja é a mesma, para a igreja é a mesma. É a mesma, vocês têm que abrir as portas, se vocês tiverem todo esse tempo para se preparar. Se vocês não souberem se preparar, problema de vocês. Entende? Então, a realidade, eu quero voltar a falar sobre esses dois estilos de profetas, né, desse período. Então, se a gente não compreender o propósito nosso aqui, tá do jeito que está. Nós precisamos de todas as religiões, de todas as crenças fundamentais, com a sua individualidade, nos unirmos nesse propósito, nesse sentido. Cada um no seu cantinho, no seu quadrado, mas com esse propósito. Isso não é ecumenismo. Ecumenismo é todo mundo junto. E o que eu estou falando é todo mundo no seu quadrado, mas com o mesmo foco de energia, né? Que aí cria o laser, né? Enfim, Deus abençoe vocês. Espero que vocês compreendam o
o que eu estou tentando dizer. Às vezes a gente é limitado pela nossa cultura, pela nossa criação, né? E aí você não consegue transmitir tudo o que você gostaria, né? Mas eu gostaria que você recebesse isso no espírito, e aí o espírito vai ruminando, vai trabalhando aquilo na mente. Ah, tá, foi isso que o rapazinho quis dizer. Ah, é isso que o Jó tá falando. Ah, caiu a ficha, como se diz, né? Nem existe mais orelhão com ficha, né? Senhor Jesus. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e não se ofendam, porque o espírito tá aí. Ouve quem quer. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.